Eu não sei se vocês já perceberam, mas existe um culto a essa ideia de mudar hábitos. E aí surgem, a todo momento, livros sobre isso. Hábitos atômicos, micro-hábitos, hábitos elásticos, o poder do hábito. E acredito eu que existe uma razão central por trás dessa ambição de se mudar hábitos, que é a ideia, ingênua, na minha avaliação, de que, num certo momento, essa tensão que todos nós experimentamos quando estabelecemos objetivos, por exemplo, vou à academia, mas quando preciso ir à academia, lido com esses conflitos inevitáveis, como vou à academia ou fico em casa quietinho assistindo um filme, ou como aquela refeição saudável que estabeleci para mim mesmo fazê-lo, ou peço uma pizza, peço um iFood. Esses conflitos se manifestam quando nós estabelecemos objetivos, porque a nossa vida, como diria Ortega y Gasset, somos nós e nossas circunstâncias, e muitas vezes as nossas circunstâncias são carregadas de coisas que não são assim tão deliberadas, né? Tão intencionais. E quando nós pensamos em estabelecer um novo objetivo para nós, esse objetivo pressupõe alguns comportamentos novos. E esses comportamentos novos, eles vão conflitar com coisas que já existem no nosso cotidiano. Essa é uma certa obviedade. A ideia de hábito se coloca aqui, porque com o hábito haveria uma certa automaticidade, você não teria que pensar, mas tão somente agir. Então, quando esses momentos de bifurcação lhe ocorressem, você poderia então simplesmente fazer o que é certo, fazer aquilo que é mais racional. Você poderia agir conforme as suas mais nobres intenções, como diria Aristóteles, né? Qual que é o grande problema nessa questão? Apego-me aqui a uma ideia central do pai da psicologia moderna chamado Kurt Lewin. Kurt Lewin dizia que estabelecer um objetivo implica necessariamente em criar tensão. Tensão. O que ele quis dizer com isso? Se pensarmos bem, quando nós temos um objetivo como emagrecer X quilos, ler tantos livros por ano, todo o objetivo, por definição, carrega um pressuposto que é: eu não tenho aquilo que pretendo ter. Isso é uma obviedade, né? Se eu já tivesse perdido os X quilos, eu não teria essa intenção. Então, todo objetivo revela uma escassez, revela algo que me falta. O que isso tem a ver com os hábitos? A ideia de que todo objetivo possui uma tensão significa que, durante todo o percurso para que eu chegue num certo objetivo, será permeado por tensão. E tensão é o quê? Tensão são esses conflitos que acontecem, né? Preciso ir à academia, mas estou com preguiça. Preciso ir à academia, mas meu filho adoeceu. Tinha que escrever um relatório para o trabalho que disse, que garantia a mim mesmo ontem que faria hoje, mas tal outra coisa emergiu no meu caminho. Então essas coisas vão se colocando no nosso caminho, né? Porque o nosso caminho é, como diria o próprio Kurt Lewin, feito por um campo de forças. E nós temos forças que nos propulsionam em direção àquilo que pretendemos, mas temos também forças que nos restringem. A ideia de hábito vem aqui. É a promessa de que essa tensão se dissipará, porque essa tensão nos incomoda. Nós já vamos dormir, por exemplo, quando nós estamos principiando um novo hábito, como se diz, pensando: eu tenho que ir na academia amanhã, eu não posso faltar. Amanhã eu garanto que eu irei, ou segunda-feira eu vou começar. Nós temos essas coisas, né? E o hábito é essa promessa de que em algum instante, em algum momento, dado que o hábito ele nos confere automaticidade, as coisas serão então automáticas, não precisaremos mais lidar com esse tipo de tensão. E isso não é bem verdade, gente. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo um artigo do Hager de 2019 em que ele coloca essa questão à luz da ciência comportamental. Será que comportamentos mais complexos podem ser também tão habituais quanto escovar os dentes, que é uma coisa simples, passar fio dental, tomar banho? Será que nós podemos equivaler uma rotina de exercícios físicos que
Envolve uma miríade de coisas, de natureza social, de natureza motora, tem que ter uma certa habilidade envolvida. Tem uma série de coisas aqui que acontecem quando nós pensamos em começar a fazer exercício numa academia, por exemplo. Então, somente dentro de um ambiente controlado, passar fio dental. Dá para comparar essas duas coisas? Essa é uma discussão colocada pelo Hager e que ele estabelece que não. O primeiro ponto que nós temos que entender, que eu acho que é problemático nessa forma como as pessoas lidam com comportamentos habituais, e eu não estou aqui negando que as coisas tornem-se habituais. Nós sabemos isso muito bem. Estima-se, por exemplo, que em torno, na média, né, em torno de 45% dos nossos comportamentos diários sejam comportamentos que não envolvem deliberação, nós fazemos de forma automática, tal qual você vê seu telefone e te dá vontade de pegar o telefone e utilizá-lo, tá? Esse não é o ponto. Mas quando nós tomamos intenções mais complexas, como por exemplo emagrecer X quilos, isso envolve uma série de etapas de natureza nutricional. Você precisa controlar impulsos, ímpetos, tem uma realidade social que lhe cerca, né? Seus amigos te chamando para ir no barzinho tomar uma cerveja, ou a facilidade com que as coisas se colocam diante de ti hoje, né? Você pode pegar o telefone, pedir um iFood, é tão mais fácil do que preparar uma refeição saudável. Essas coisas estão acontecendo dentro desse campo de forças, algumas lhe restringindo, como eu disse, e outras lhe propulsionando. A promessa dos hábitos, ela é problemática, e aí eu volto a essa questão, porque à medida em que você tem essa miríade de coisas acontecendo, quando nós pensamos em ir à academia, só para simplificar, eu preciso preparar minha roupa para ir, eu preciso calçar o tênis, eu preciso me organizar para isso. Eu preciso, a depender da minha situação, lidar com um eventual embaraço, né? A vergonha de estar naquele ambiente que eu não me vejo parte dele. Então tem uma questão de identidade aqui envolvida. Tem a habilidade motora de fazer os exercícios, de aprender a fazer aquilo. Tem a dor que me ocorre no dia seguinte, depois dos exercícios. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? E nós temos que entender que dentro desse processo acontecendo, algumas coisas serão menos e outras serão mais habituais. Então tem comportamentos aqui que são mais habituais, que tornam-se hábitos mais facilmente, talvez colocar roupa de treino, para dar um exemplo besta, e outros nem tanto, nesse processo de construção de uma nova rotina. Então alguns pesquisadores hoje vão defender a ideia de que a manutenção de comportamentos afirma-se naquilo que é chamado de the choice point. O que é o the choice point? É o ponto da escolha, é o momento em que o caminho bifurca-se e você percebe-se diante de um conflito. Vou à academia ou fico em casa? Há, por óbvio, inúmeros prós em ir à academia, seguindo aquilo que você colocou para si próprio. Os resultados que você vislumbra no futuro dependem disso, mas existem muitos prós também em não ir. Assim como existem contras em ir à academia, acreditem, existem, e existem contras em ficar em casa também. Isso está acontecendo, né? A ideia de automaticidade, como eu disse, é a promessa de que essa tensão, essa dúvida se dissipará, porque o hábito decidirá por nós. Essa é a grande promessa. E a minha preocupação aqui coloca-se nisso, porque em vez de estarmos desenvolvendo habilidades autorregulatórias para agir nesses momentos em que o caminho bifurca-se, em que a dúvida estabelece-se, para manejar essa tensão, manter comportamentos é manejar essa tensão que vem de forma inevitável, como eu disse para vocês, como estabelecia o Kurt Lewin. Nós estamos aqui esperando uma certa automaticidade. À medida em que a automaticidade não ocorre, ela não vem muitas vezes, as pessoas se frustram e muitas vezes ficam pelo caminho e falam: eu não consigo desenvolver o hábito. Esse hábito não é para mim, tá? É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenha feito muito sentido. Caso queira dar um passo além, convido você a conhecer o Ímpetus. Vou deixar aqui o link na descrição, que é um programa completo sobre a ciência da procrastinação. Você que tem dificuldades de principiar algo, de dar partida, de romper a inércia,
Mas não só isso, tem dificuldades de manter algo. A procrastinação, por definição, é a dificuldade de começar, mas também de manter um comportamento ao longo do tempo. O ímpeto certamente é para você em qualquer um dos contextos que você experimente isso. Para estudar, para fazer exercício, não me interessa, tá? Eu vou deixar o ímpetus também aqui na descrição desse vídeo. E claro, por favor, considere inscrever-se no canal, isso é sempre muito importante para que o algoritmo entregue para mais pessoas. Considere deixar o seu like no vídeo, isso também é muito importante. E tendo qualquer dúvida sobre o tema em questão, deixe aqui nos comentários, nas dúvidas. Enfim, acho que é nos comentários, né? Enfim, te vejo no próximo vídeo.